Vou conversar agora com o professor Marcos Cordeiro, professor de Relações Internacionais da Unifesp, Universidade Estadual Paulista. Bom, professor, muito obrigada por estar aqui com a gente. É o seguinte, a gente está vendo aí essa iniciativa, né, que vem partindo, por exemplo, voluntários que fretaram um ônibus, e chegam para nós também notícias de crowdfunding, né, daquelas vaquinhas que estão sendo feitas em alguns países europeus, normalmente para ajuda humanitária, né? Mas como é que o senhor está vendo essa mobilização da sociedade civil e essa união, né, de pessoas em países que têm até orientações políticas diferentes? Por exemplo, você tem a República Tcheca, que tem um presidente que até outro dia era aliado do Putin, né? Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite, Leila. Eu acho que essa questão acerca da solidariedade, principalmente com relação aos poloneses, tem uma coisa muito importante que está relacionada com a própria o pertencimento étnico entre o oeste da Ucrânia e o leste da Polônia. Então tem laços ali muito fortes, né? E como já foi falado no jornal há pouco, você tem ali a mistura étnica. A Ucrânia foi um país que muita gente passou de um lado para outro, né? As fronteiras sempre foram muito fluídas, né? Mas é interessante notar que, numa situação de guerra, né, as pessoas se sensibilizam muito e aí, a partir daí, começam a se mobilizar. E eu acredito que a comunicação social ela tem feito um papel muito grande em chamar a atenção para o drama dos refugiados. Mesmo porque esse drama de refugiados está começando agora, né? A gente acompanhou outras guerras, como a guerra da Síria, por exemplo, que deixou dezenas de milhares de pessoas na borda da União Europeia. Agora o problema não está na Ásia, agora o problema está na Europa, né, no caminho de terra, e toda essa massa vai procurar abrigo e, pelo menos por enquanto, essa massa está sendo bem recebida. Professor, tem um aspecto interessante, né? Chegou uma notícia aqui que o Elon Musk disse que o Starlink, que é um satélite da SpaceX, os satélites, na verdade, no plural, eles estão sobre a Ucrânia. Foi um pedido até do ministro da Transformação Digital da Ucrânia, né, para que ele colocasse esses satélites lá. Ou seja, tem um apelo assim, para que esses satélites sejam usados até para transmitir informação para a Rússia, né, para fazer os russos, digamos assim, acordarem e tal. É mais ou menos isso que ele está dizendo, né? Mas o papel da informação nessa história toda, né, pelo que a gente está vendo até aqui, e dessa guerra híbrida, a guerra cibernética, afinal. É uma questão muito interessante, porque apesar de a internet ser, né, a conexão entre os países, ela é uma rede limitada por cada espaço nacional. Então, por exemplo, há uma limitação tanto das informações do Ocidente para a Rússia, como o contrário. A gente tem visto sites russos sendo derrubados supostamente por anônimos. Por outro lado, a questão da internet por satélites, né, ela tende a romper com esse bloqueio, né, já que a maior parte das comunicações ela é feita por cabos de fibra óptica. Então, o satélite ele seria essa possibilidade de liberar sinal de internet para essa população de ambos os lados, né, já que tem essa dificuldade de transmissão. E a questão da informação é uma questão muito importante, porque, como sempre se fala, quando começa uma guerra, a primeira vítima da guerra é a verdade. Aí a gente fica à mercê das versões que cada lado do conflito tem interesse de passar, né? Inclusive versões que não são de fato verdadeiras, né? Mas se conseguir desbloquear o acesso à informação por meio da transmissão por satélite, eu acho que isso tem um impacto muito grande na própria versão, né, com que cada estado faz do conflito. Em tempo, professor, a informação que eu dei foi dada pelo jornal britânico Guardian, né? E essa troca, e houve uma troca de mensagens por parte do ministro ucraniano e do Elon Musk através de uma rede social. E é isso, o Elon Musk atendeu ao apelo feito pelo ministro. Agora, tem uma coisa interessante nessa coisa da guerra da informação. Mais cedo,
a gente entrevistava o cônsul honorário da Moldávia. E existe uma população que fala russo na Moldávia, né? Existe um pedacinho do país que se identifica com a Rússia, tem saudade da União Soviética, e foram banidos ali, quer dizer, bloquearam, né, jornais russos. Então, os jornais que seriam pró-Rússia, né, um governo que está alinhado, digamos assim, com a União Europeia, com o Ocidente. Mas como é que o senhor vê isso? Porque, de fato, a veiculação de versões aí do que está acontecendo, sem dúvida que influencia a opinião pública, né? Não, com certeza. E a gente tem que pensar, né, quando a gente observa a distribuição das pessoas dentro do antigo espaço soviético, é que, de certa forma maquiavélica ou não, muito da população russa foi mandada para o Cazaquistão, outra parte foi mandada para a Lituânia, outra parte foi mandada para a Estônia, né, para além daquele espaço, digamos assim, eslavo tradicional. Se por acaso, né, a questão da Moldávia de controlar essas informações, é claro, né, isso aí tende a resfriar qualquer tipo de solidariedade ou de influência da opinião pública, né, de uma república pequenininha como a Moldávia, que enfrenta um problema de ter um enclave, né, inclusive com tropas russas dentro do próprio território. Creio que a Geórgia tem um problema parecido, porque uma parte do território georgiano também é ocupado por maioria russa. Então, na medida em que se tem essa distribuição de gente, eu vou falar até uma palavra feia aqui, né? Corre até o risco de você ter aquela coisa chamada de quinta coluna, ou seja, eu estou numa guerra, tem alguém aqui dentro que está contra o próprio objetivo do meu Estado. Então, nesse sentido, esses países que têm minorias russas, eles estão, digamos assim, com barbas de molho com relação à influência que essa população pode ter no meio desse tipo de conflito. Na Lituânia isso é bem marcante, né? Eu tive em Vilnius, na capital, e é impressionante. Você tem igrejas ortodoxas russas cheias de russos aos domingos, é uma coisa que chama realmente a atenção. Professor, em relação à votação que vai haver do Conselho de Segurança amanhã, pedindo mais uma reunião de emergência e talvez uma nova convocação da Assembleia Geral, que efeito prático isso pode ter, uma vez que a gente teve ontem uma votação de resolução no Conselho, com veto da Rússia, e na prática a gente tem poucas consequências, né? De fato, né? Porque a gente tem que pensar, o sistema internacional ele foi montado pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, aquele status dos 5 membros do Conselho Permanente do Conselho de Segurança, esse status só poderia ser alterado, né, de maneira prática se tiver um outro conflito mundial. Fora disso, é muito difícil conseguir um consenso como esse, né, que se esperaria, né, do Conselho de Segurança, contando com o fato de que a Rússia ela tem o poder de veto. Isso nos remete também a uma questão muito importante da guerra do Iraque. A guerra do Iraque foi feita pelos Estados Unidos contra a opinião do Conselho de Segurança da ONU, né, contra a opinião da própria Assembleia Nacional da ONU. Então, a gente tem uma lógica muito difícil, porque a lógica dos poderosos ela é muito mais poderosa do que a própria lógica da justiça, né? Então, quando se pega a questão do Conselho de Segurança, a medida é praticamente nula se tem um país que anula isso. A outra questão interessante que poderia perguntar, as pessoas poderiam perguntar, e a ONU? A ONU não faz nada? Não, a ONU não tem bomba atômica. A ONU não tem como impor sua vontade num país que tem mais de quase 2.000 bombas atômicas prontas para uso, né? Da mesma forma que não teve naquele momento em que ocorreu a invasão do Iraque. Então, pode ter o discurso, pode ter uma condenação do ato da Rússia contra a Ucrânia, mas a implicação prática, para além disso, ela vai ser muito pequena. Professor Marcos Cordeiro, muito obrigada, então, pela sua presença aqui, professor da Unesp, que é a Estadual Paulista, Universidade Estadual Paulista. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, Leila. Bom trabalho para você e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Olha só, vamos dar uma